Olá, pessoal. Eu sou Marcelo Freitas, diretor comercial da Cadan Solar. Você sabia que com o sistema fotovoltaico você pode economizar até 95% na sua conta de energia? Isso mesmo. Na sua conta de energia residencial, comercial, industrial, rural, além de o sistema fotovoltaico levar água na sua propriedade rural nos lugares mais remotos que você tem. Você quer saber mais? Clique no link acima ou na descrição do vídeo, diga que você viu aqui no Dialetou que você terá condições especiais. E estando com o orçamento do concorrente na mão, você irá se surpreender com a Cadan Solar. Cadan Solar, o melhor da tecnologia para o seu fotovoltaico. A Cadan Solar conta com as melhores tecnologias do mercado. Atuamos em projetos de real economia e rentabilidade para sua casa e seu negócio. Franca e região tem fotovoltaico de qualidade. Cadan Solar, a melhor tecnologia para o seu fotovoltaico. Fala pessoal, tudo bem? Aqui Dr. Teia na área, mais uma vez com o nosso programa, aqui dentro do canal Dialetou. Hoje, sem dúvida alguma, é um assunto extremamente especial. Eu tenho duas convidadas que, sem dúvida nenhuma, também vocês vão gostar e vão adorar. Eu já quero começar, como sempre, pedindo para vocês se inscreverem no canal Dialetou, porque o nosso programa Dr. Teia é dentro do canal Dialetou aqui no YouTube. Não deixe também de ativar o sininho para que você tenha em primeira mão o nosso programa. E como sempre, e eu quero até já agradecer a audiência enorme, e vocês aí têm dado um feedback muito bacana. E eu estou muito feliz aí. É um projeto novo, mas que já está muito consolidado, e a ideia é sempre trazer um conteúdo de qualidade para você. E hoje, como sempre, o conteúdo é extremamente especial. Eu estou com duas convidadas muito importantes que são as responsáveis e trabalham com o setor de inclusão da maior, aliás, empresa varejista do Brasil, o Magazine Luiza, que também é um orgulho nosso. Aqui de Franca, é uma empresa francana, e todo o trabalho, aliás, e elas vão contar isso para vocês, é feito aqui em Franca e direcionado para todo o país. Então, hoje eu tenho Joyce Costa e Franciele Silva. Muito obrigado pela presença de vocês, sejam muito bem-vindas ao programa Dr. Teia, e é uma honra ter vocês aqui, viu? Joyce, muito obrigado, Fran, muito obrigado. Obrigada, Fabrício. Eu fiquei super feliz, ficamos muito felizes, né, Fran, com esse convite. E falar desse tema é muito especial. É um tema que eu gosto muito, sou uma aliada da inclusão. Até se você me permitir, eu gostaria de abrir a entrevista, o nosso papo, na verdade, fazendo minha autodescrição, que é um recurso de acessibilidade importantíssimo. Eu tenho certeza que muitos colegas, muitas pessoas que precisam desse recurso vão nos assistir. Então, vou me apresentar fazendo esse processo. Por favor. Pode ser? Claro. Eu sou a Joyce Costa, sou uma mulher, tenho 1,63 de altura, sou uma mulher negra, de cabelos lisos, escovados, um pouco abaixo do ombro. Estou de óculos, batom vermelho, estou com um blazer azul, uma blusa azul com listras brancas, e estou aqui nesse estúdio maravilhoso, super equipado, muito feliz de estar aqui. E é uma honra também para nós que, além de estar aqui presente, está comemorando seu aniversário conosco. Exatamente. Olha que presentão, gente. Está aqui hoje no meu aniversário falando desse tema que eu gosto tanto. Que bom, Fran. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês.
Esse recurso da audiodescrição é algo que a gente sempre faz em todas as apresentações também. Que, aliás, eu aprendi da empresa. com vocês. Hoje, toda palestra que eu dou, a primeira coisa que eu faço é a audiodescrição. Que legal. Bem, meu nome é Franciele, sou terapeuta ocupacional, sou uma mulher branca de cabelos e olhos castanhos, cabelos longos. Estou usando um vestido longo da cor azul e aqui nesse estúdio maravilhoso, com essa mesa madeirada. E muito feliz com o convite. Amo falar sobre inclusão, amo falar sobre desenvolvimento pessoal, desenvolvimento no trabalho, né? Assessoria empresarial. E hoje eu acho que a gente tem tudo para ter um papo muito gostoso aqui. Obrigada pelo convite. Frank, agradeço. Eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser muito especial. Antes, então, da gente entrar, né, no assunto que vocês têm feito com maestria dentro do Grupo Magazine Luiza, e se a gente pensar que, na verdade, hoje são quantos colaboradores aí que vocês têm atendido? No grupo todo, né? Falando não só da pessoa com deficiência, mas nós temos aí quase 40 mil pessoas no Brasil todo. Na verdade, é uma cidade que tá responsável, vocês são responsáveis. Até mais um pouco, porque são os colaboradores, mas tem a extensão dos familiares, né? Entendi. Então, o número é bem maior. Diretamente, nós estamos falando de 40 mil colaboradores exatamente. que estão aí sob a responsabilidade de vocês. Exatamente. Então, antes da gente entrar nesse universo, e é um universo, né, do número de colaboradores do Magazine Luiza, do trabalho que vocês fazem, então, desse projeto de inclusão, vamos para a nossa pergunta de início, né, que é o seguinte. Fran, o que você viu nos últimos 5 anos? Olha, nos últimos 5 anos, eu vi um grande aumento de procura, tanto por parte de escolas quanto de empresas, por assessoria. Então, eu vejo que as pessoas, elas querem aprender, elas querem trabalhar mais para conseguir fazer uma inclusão, de fato, nos seus espaços, nos seus ambientes. Então, eu vejo que as famílias estão identificando cada vez mais cedo, né? Olha, eu acho que tem alguma coisa, eu acho que tem alguma questão, eu vi isso, eu vou procurar. Então, acho que olhando sobre uma perspectiva assim, mais positiva, vamos pensar, uma ótica mais positiva, porque eu sei que a gente está muito longe de conseguir uma inclusão de fato, né, em todos os ambientes, escolas, empresas. Apesar de a gente estar longe ainda, eu vejo isso como algo muito positivo, essa preocupação. Então, por exemplo, essa semana na clínica, ontem, inclusive, a gente recebeu uma família com um bebê de 2 meses, procurando atendimento porque viu algumas questões ali, né? Falou assim, olha, eu vou procurar ajuda. Por que essa família procurou ajuda com um bebê de 2 meses? Porque a gente está divulgando mais, a gente está tendo mais informação, a gente está conseguindo mobilizar mais pessoas, né? Para que elas estejam mais atentas, tenham mais informação para procurar ajuda, procurar atendimento, procurar recursos para que o seu filho tenha mais sucesso. Então, às vezes, eu faço muitas palestras, né? Dou muitos cursos, e às vezes a gente pensa, nossa, mas é um trabalho de formiguinha, né? Será que essa palestra que eu fiz hoje para essas pessoas, que eu fui na faculdade, que eu fui na escola, será que atingiu alguém? Será que isso vai ter um resultado? Será que isso vai ter um retorno, né? E quando eu vejo uma família que tem um bebê de 2 meses procurar ajuda por si só, pela mãe, porque não foi um médico que encaminhou, eu vejo, tá fazendo diferença. Esse trabalho... Valeu a pena, e tá valendo a pena. Tá valendo a pena. Esse trabalho, por exemplo, que você faz de divulgação, você está divulgando informação sobre autismo. Você está divulgando conhecimento. A Joyce faz um trabalho muito bom em relação a isso, né? Então, isso está tendo um resultado positivo. As escolas estão buscando mais, queremos nos capacitar. Queremos fazer os cursos. Não todas, algumas, né? As empresas estão... Olha, vamos fazer um curso, vamos dar uma formação, vamos fazer uma capacitação. Fran, você tem observado, então, que, assim, é claro, ainda existe uma resistência muito grande. Existe. Mas hoje a abertura já está sendo maior. Muito maior. As empresas, as famílias, as escolas estão mais atentas a essa necessidade. Estão. Se a gente comparar os últimos 5 anos versus os últimos 10, 15 anos... a abertura é maior, a busca é maior, a gente está difundindo mais conhecimento sobre
a causa. Nós estamos falando mais sobre autismo, estamos fazendo mais eventos, estamos conversando mais sobre o tema e estamos, sim, capacitando mais pessoas. Que legal, que bacana. E você, Joyce, a nossa aniversariante. O que você viu nos últimos 5 anos, Joyce? Olha, Fabrício, eu tenho aí mais de 20 anos de formação, né? Estou aí na jornada do serviço social, sempre na área organizacional, eu sempre atuei em empresas, sempre tive contato com a inclusão da pessoa com deficiência, mas nos últimos 5 anos, até porque o programa de inclusão é mais ou menos esse período aí que passou a fazer parte ali do escopo das atividades do serviço social, do Magalu. Lógico, a gente sempre esteve inserido nesse contexto, mas enquanto o programa mesmo está ali conosco, foi mais ou menos nesse período que está lá com a gente. Então, foi natural a gente buscar mais, né? Eu falo a gente porque tanto eu quanto toda a equipe, mais informações, mais conhecimento, tá mais junto aí, principalmente da Fran, de toda a equipe multidisciplinar. Então, a partir do momento que você busca mais, conhece mais, porque eu não sou uma pessoa com deficiência, mas eu me intitulo, eu falo que eu sou uma aliada mesmo da causa. Então, nesse período de 5 anos, quando a gente começou também a intensificar a fala, o conteúdo com mais pessoas dentro da empresa, mais momentos de sensibilização, letramentos, de trocas, a gente percebeu que passa a ser um ambiente mais seguro para aquela pessoa até se declarar, se autodeclarar, porque tinham pessoas que já estavam conosco, às vezes por dúvida mesmo, por desconhecimento, às vezes até por insegurança. Poxa, se eu buscar e me declarar para a empresa que eu sou uma pessoa com deficiência, ou buscar um apoio para seguir esse caminho, essa busca, será? E aí, quando a gente começa a falar mais a respeito do tema, a gente tivemos muitos depoimentos de pessoas que falaram, olha, depois que vocês passaram a falar a respeito do tema, eu quero saber mais, e a gente chama de enquadramento, vamos dizer assim, né? Uma busca, né? O termo técnico mesmo, a pessoa que já estava conosco e passou a fazer parte do programa de inclusão. E o legal é que, com esse movimento, e a gente tendo o apoio da autoliderança, dos líderes das equipes, fortaleceu, né? Então, eu vejo que nesses últimos 5 anos, lógico, como você disse, a gente ainda tem muito a superar, muito a trazer mesmo, né, para as pessoas, mas eu sinto que nesses últimos 5 anos foi algo bem, bem transformador, tanto Joyce, né, enquanto pessoa profissional, e para toda a equipe, para todo o Magalu, e é um aprendizado diário. Eu falo assim, até nas sensibilizações, nos letramentos, que a gente tem que estar sempre aberto ao novo, a conhecer, a buscar mesmo conhecimento, e eu até uso um termo, eu falo assim, que somos todos capacitistas em desconstrução, inclusive eu, até porque a gente pegar todo o histórico, toda a formação, convivência na escola, o que a gente aprendeu, o que a gente ouviu do outro, é algo que é o momento da gente buscar, sim, conhecimento e fazer a diferença e reconhecer, olha, fiz até agora, estava errado algum termo, alguma atitude, inclusive, né, que a gente tem, que às vezes a gente não percebia no dia a dia, e agora com conhecimento a gente não pode seguir dessa mesma forma, né? E eu falo que nesses últimos 5 anos foi algo muito legal, assim, a gente tem outras frentes de trabalho na empresa, dentro do serviço social, mas a inclusão da pessoa com deficiência, né, como você disse, hoje é meu aniversário, eu me sinto presenteada de estar aqui para falar de um tema tão importante. Bacana. E você trouxe um assunto que, assim, é muito bacana a gente verificar que isso está mudando, mas ainda nos preocupa. Olha só, a insegurança do trabalhador de poder até levar a sua realidade para a empresa. Né? Olha, eu sou uma pessoa com deficiência, eu tenho limitação X. Então, quebrar essas barreiras é de fundamental importância, né, Joyce? Sem dúvida. E aí, a gente falando do tema, quanto mais a gente fala de diversidade, de inclusão, da pessoa com deficiência, das possibilidades, inclusive o Magalu, a gente tem também benefícios para os colaboradores, mas tem benefícios adicionais diferenciados para a pessoa com deficiência, né? Até pensando nesse público. Então, assim, quanto mais a gente divulga, mais as pessoas nos procuram. E temos alguns depoimentos, né, Fran? Tem um caso, por exemplo, de um dos nossos colaboradores, que quando ele chegou, ele não trouxe todas as necessidades de acessibilidade, tudo que ele precisava, mas passou no processo, estava desempenhando
funcionando bem. E aí, quando ele começou a demonstrar aquelas necessidades, a gente até achou, poxa, mas ele não sinalizou para a gente, vamos entender o que está acontecendo. E aí, nós fomos, né, de uma forma bem cuidadosa, de acolhimento, do serviço social em si, reforçando a questão do sigilo. E aí ele abriu, ele falou assim, olha, na outra tentativa de uma outra empresa, que eu fiz um processo seletivo, quando chegou no ponto de eu falar o que eu precisava de adaptação, de recursos, para poder desempenhar a minha atividade, eu perdi a oportunidade. Então, aqui eu estava chegando, não trazer de imediato. Então, assim, demonstra o que a gente está falando aqui, que as pessoas ficam realmente inseguras. Ele queria mostrar do que... Hoje, inclusive, ele foi até já promovido, permanece conosco, está desempenhando super bem as atividades dele. A Fran conhece, a Fran acompanhou também. E aí, assim, demonstra o quanto a gente precisa mesmo, né? Deixar um canal aberto. E falar que é fácil, não, é um desafio mesmo. A gente tem que estar disposto, né, a realmente fazer as adaptações, as adequações, estar aberto a ouvir, fazer com a pessoa e não para a pessoa, porque às vezes algo que a gente acha que vai ser muito difícil, às vezes a própria pessoa já vem com uma orientação, uma solução, e trazer junto sempre as equipes, sempre as lideranças, porque não adianta eu trazer pessoas com deficiência, buscar pessoas com deficiência no mercado para vir trabalhar conosco e não preparar o ambiente, a cultura da empresa, as equipes, porque senão não se sustenta, as pessoas não permanecerão conosco, né? Sem dúvida. É um desafio diário, mas estamos aí, né? Buscando sempre. Eu me lembrei, enquanto a Joyce dava esse relato, isso é muito frequente. Quando a gente vai fazer avaliação de terapia ocupacional com o colaborador, muitas vezes eu identifico recursos que podem ajudar ele a ter um desempenho melhor no trabalho, recursos de acessibilidade. E aí, ao final da avaliação, eu faço essa proposta, né? Eu sugiro, eu falo, olha, existe o recurso tal, né, XYZ, que poderia te ajudar, né? Você vai ter um desempenho melhor, vai facilitar para você, né? Para trabalhar isso com a pessoa. E muitas vezes eles falam assim, alguns, né? Ai, doutora, mas não é muito caro? Doutora, mas não precisa não compra não, porque e se eu for demitido, por exemplo, né? Será que não corre o risco de eu sair da empresa, né? Eu não quero dar trabalho, E aí eu explico, eu falo, não, olha, a filosofia da empresa, a cultura, os valores da empresa aqui do Magazine Luiza inclui a questão da ética, da acessibilidade, da responsabilidade social. Então, para nós, é um privilégio ter você na empresa com acessibilidade. Quebrar crenças também, né? Olha só, a crença que ele tinha, que se ele der gasto para a empresa, ele pode ser demitido. Exatamente. Mas é o que a Joyce falou, teve experiências passadas em que isso aconteceu. Quando chegou naquele momento de fazer a adequação do posto de trabalho, né, que a gente chama de análise do posto de trabalho, precisa desse recurso, esse recurso talvez tenha um custo, né, digamos assim, e aí ele teve uma experiência negativa em algum outro trabalho, algum outro emprego que possivelmente não tinha esses valores que nós temos aqui no Magazine Luiza, de responsabilidade social, né, de ética, enfim. E aí ele tem toda essa crença, igual você falou, que a gente precisa entrar e trabalhar. Não, né, é um direito seu ter acessibilidade no trabalho. Que a Fran falou muito bem, que é um direito da pessoa com deficiência. A gente não está fazendo porque é uma... Né, ainda mais aquela sensação que as pessoas têm, né? Vamos, né? Peraí. Não, perfeito. Vou começar. Se eu falo e me antecipo. Vamos lá. Nina, na hora que você der ok. Tá ok. Feito? Tá. Feito. E, sem dúvida nenhuma, o que a Fran trouxe para nós é fundamental, né, Joyce? Explica para nós, Joyce, esse programa, então, inclusive, esse programa de inclusão do Magazine Luiza, como que isso foi criado, né? Você hoje é a responsável, a Fran é uma das parceiras, pelo que você nos trouxe aí, existem mais outros parceiros. Conta para nós toda essa estrutura que foi criada. Sem dúvida. O programa de inclusão ele tem muitos anos. Passaram já profissionais maravilhosos, que eu não posso citar o nome, senão eu corro o risco de esquecer de alguém. Mas em meados de 2019, 2020, o Serviço Social já tinha, durante todo o tempo, uma atuação no acompanhamento, no atendimento da pessoa com deficiência, mas foi nesse período que o programa veio de forma corporativa
para o serviço social, lá para a minha equipe. Então, a partir daí, como eu disse, a gente começou a fazer movimentos de cada vez mais de busca, de aperfeiçoamento, vamos entender esse conteúdo, vamos ser a referência na empresa quando se falar da pessoa com deficiência, vamos ser lembrados sobre isso. Então, aí começou sendo feito o fortalecimento do que já existia, que já era feito de forma excelência, né? Com excelência, né, Fran? A Fran está conosco aí há 7 anos nessa parceria. 7 anos já. Então, você está lá, Fran, até antes mesmo desse projeto. Eu Na verdade, já tinha. cheguei Foi no quando comecinho iniciou. do projeto. Ah. Eu acho que uns 2 anos após o início do projeto. É que, na verdade, assim, já existia há muitos anos o programa de inclusão, mas a Fran veio para fazer parte da equipe que hoje a gente chama de equipe alta performance. Dentro dessa equipe tem a Fran como terapeuta ocupacional, temos a Nádia, que está até há mais tempo, a Nádia tem até mais de 10 anos conosco. A equipe alta performance, se eu não estou enganada, ela teve início em meados de 2013, por aí. E aí, assim, depois que a gente começou nesse fortalecimento, já tínhamos aí a Letícia, que é intérprete de Libras aqui de Franca, uma excelente profissional. E aí, com o tempo, a gente foi fortalecendo. Hoje temos vários profissionais de Libras, junto aí da Letícia, para nos atender. Fora também o time aí, são 7 assistentes sociais no time do Magalu. Então, é uma equipe multidisciplinar, mas não só dentro ali do programa, do time social, mas a gente tem uma parceria e uma troca muito grande com os outros profissionais da empresa, tanto a equipe de saúde, né? Não vou citar nomes, igual eu disse, porque senão eu posso esquecer de alguém, mas as outras áreas, inclusive, porque é algo muito amplo. Por exemplo, quando a gente fala de acessibilidade estrutural, né? A parte que tem que mexer na estrutura mesmo. A gente tem as indicações, tem as recomendações, né, Fran? Mas tem uma equipe dentro do Magalu que cuida dessa parte. Então, assim, a gente trabalha muito enquanto equipe multidisciplinar. E aí a equipe não atende somente Franca, como a Fran disse, a gente está aí no Brasil todo. Em especial o escritório de Franca, para quem não conhece, né, a gente chama de HB Franca, né, que inclusive é a antiga fábrica, né, HB, né, quem lembra. Então, ela foi toda preparada, toda a estrutura para receber as pessoas com deficiência. Eu tenho uma pessoa no meu time, inclusive, que é uma pessoa cega, e ele tem 10 anos já de empresa também. Tive o prazer de conhecê-lo. Conheceu, né? Então, assim, ele está lá conosco e todo o espaço, desde o ponto de ônibus, né, do transporte público, e todo o espaço do prédio tem o piso tátil, que é aquele piso que a pessoa, né, cega pode se locomover com bastante independência, porque ele tem autonomia, ele sabe o que ele quer, mas é importante ele ter a independência para poder circular no ambiente. Então, a nossa busca é cada vez mais fazer as adequações, não só aqui, mas no Brasil afora. A gente sabe que tem muitos desafios, porque são ambientes, pensa, né? Mais de 40 mil colaboradores, a gente atende não só lojas, que são mais de 1.000 lojas, mas os centros de distribuição, né? Que são os CDs, os escritórios, então as empresas, né? Parceiras aí que faz parte de todo o grupo. Então, são ambientes muito diferentes, muito distintos. Então, a gente tem que cada vez mais olhar a individualidade ali do local, do espaço e da necessidade. E quando a gente fala de individualidade, a gente tem que lembrar também que as pessoas com deficiência, elas são pessoas diferentes, né? A deficiência é mais uma característica que ela possui, mas assim, eu não posso pensar que uma pessoa cega o mesmo recurso que ela precisa, é o mesmo que a outra pessoa, ou a pessoa surda, né? A própria pessoa que está no TEA mesmo, né? Que no transtorno do espectro autista, assim, ela tem necessidades diferentes. A Fran pode falar melhor do que eu, né? Quando você falava, eu me lembrei de um outro ponto, assim, que eu fiquei muito feliz e muito orgulhosa de fazer parte. Quando foi foi realizada a organização aqui do CD de Franca, né, do Magazine Luiza, onde é o HB, era o antigo HB. Escritório, né? O escritório. Foi feita uma visita junto com o arquiteto, né, o engenheiro, o arquiteto, e eles me convidaram para ir junto e também convidaram na época a Nádia, né? Nós fomos juntas, fizemos várias visitas para entender junto com o arquiteto se tudo ali tinha acessibilidade, se tudo ali tinha adequação. Então, nós pensamos juntos, bem, uma pessoa com nanismo, ela precisa ou uma pessoa, né, que é cadeirante, ela precisa que o bebedouro de água
esteja em uma altura que ela consiga beber água com independência. E o refeitório? Como que vai ser o refeitório? Na questão da mobilidade. O que a gente precisa ter nesse espaço? Então, tudo foi pensado de modo a atender toda e qualquer pessoa, independente da deficiência que ela possui. Legal. Então, foi pensado na pessoa com deficiência visual, na pessoa com deficiência física, a pessoa com transtorno do espectro autista. A gente vê dentro desse espaço balanços, que é um recurso sensorial que a gente pode utilizar para autorregulação, né? A gente vê almofadões, puffs, que pode ser utilizado por qualquer pessoa, obviamente, né? Mas a gente sabe que a pessoa que está dentro do espectro do autismo, ela precisa de ter alguns recursos, né? É importante que ela tenha alguns recursos que ela possa se regular, né? Então, a gente tem espaços gramados, tem um espaço, né, para o happy hour. Então, foi tudo muito pensado para a inclusão, para a acessibilidade. E quando a gente faz uma análise Brasil afora, né, que são espaços, igual a Joyce falou, que já estão prontos, a gente visualiza esse espaço, igual, por exemplo, acho que foi semana passada mesmo, eu fiz o pedido, olha, que nós vamos colocar um corrimão, para facilitar essa questão. Vamos fazer a análise dessa rampa. Precisa ter uma rampa, mas a gente precisa olhar a inclinação dessa rampa. Precisa ter um material antiaderente. Como que está esse material? Então, os esforços para que isso realmente aconteça, que não seja uma coisa só do papel, eles são realizados, eles são feitos. Então, fizemos essa consultoria, fazemos essa observação, colocamos tudo em relatório, né? Tudo muito bem descritivo, muito bem organizado o processo, inclusive, para que todos tenham acessibilidade. Que bacana. E um trabalho coordenado também com outros setores. Isso é importantíssimo. É uma equipe multidisciplinar, né? Mas lógico que, vindo da Fran, que é a profissional do time Alta Performance, vindo aqui do Social as recomendações, eles precisam dessa indicação, sabendo que é a área especialista e o que precisa ser feito para seguir. E é bem legal que a gente já conseguiu realmente, né, fortalecer. E eu ouvindo a Fran dizer tudo que foi feito, tudo que ainda é feito, e mesmo assim, às vezes ainda surge algo novo, alguma necessidade que a gente precisa olhar de acordo com a chegada de novas pessoas, que, como eu disse, são necessidades diferentes, né? Então, a gente está muito aberto a entender essa necessidade, né? Às vezes, quem ouve a gente falando, fala assim, o Magalu é perfeito, tem acessibilidade 100%. Nenhum lugar até hoje, assim, a gente está em busca. Mas a gente tem esse movimento de cada vez mais entender as necessidades e buscar. Isso a gente conta também, não posso deixar de falar, né? De todo o apoio que a gente tem dos profissionais de gestão de pessoas, inclusive, de que a gente chama de campo, né? Que estão distribuídos aí no Brasil todo, que nos sinalizam também as necessidades, que acompanham os colaboradores no seu dia a dia, porque é muito amplo. Então, nós, enquanto equipe, até viajamos, fazemos alguns trabalhos, né? Presencialmente, inclusive, essa semana estávamos aí em São Paulo, no escritório de São Paulo, mas a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, a gente conta com toda uma equipe para estar aí nos sinalizando. E está sendo possível, Joyce, replicar isso também em todas as unidades? Ou ainda é um desafio por conta da questão das individualidades, até culturais, enfim? Olha, a gente tem o nosso meio de comunicação hoje é o Workplace. Para quem não conhece, é similar ali ao Facebook, mas é uma rede corporativa. Então, ali dentro dessa ferramenta, nós temos uma página, inclusive, do programa de inclusão, e temos uma página que tudo que é publicado já atinge todos os colaboradores, porque todos os colaboradores estão nessa rede. Então, nós temos lá muitas, inclusive, participações da Fran, né, da Nádia, que é a psicopedagoga, e outros profissionais também que foram convidados, que a gente grava conteúdos, né? Então, lives, informação, até o Igor, que é do meu time, que a gente citou aqui, ele é responsável também por levar muito conteúdo ali para a página. Então, as pessoas nos buscam ali também devido às informações que a gente insere. Agora, presencialmente, a gente tem feito cada vez mais também esse trabalho de levar, muitas pessoas conhecem pelo letramento, sensibilização, que é levar o conteúdo, né? A gente às vezes não tem muito tempo ali, mas a gente tenta, naquele momento que nos é cedido,
realmente abordar temas, né, sobre terminologia, o que é o capacitismo, que eu já citei aqui, né, que é o preconceito aí contra a pessoa com deficiência, que impede que muitas vezes ela esteja dentro ali do centro ali de poder de decisão, né, e o capacitismo vai muito além. Não só a gente subestimar a pessoa com deficiência, mas é muito comum também a gente superestimar, né, a pessoa com deficiência. No caso de atividades simples que ela faz no dia a dia, a gente ouvir pessoas dando parabéns, batendo palma, né, Fran? Então, assim, a gente tem que naturalizar, não é normalizar, viu, pessoal? Mas naturalizar cada vez mais a presença e a participação da pessoa com deficiência na sociedade. Ela tem o papel dela, tem muito a contribuir, e a gente fazendo essas adequações que muitas vezes não é tão complexa, que às vezes é algo simples, a gente vai realmente chegando aos objetivos. A Fran disse algo do prédio aqui de Franca, e quando teve que fazer uma reforma lá, me lembrei desse episódio. O pessoal veio, né, os responsáveis, Joyce e equipe, o que a gente faz para adequar aqui, porque vai ficar um período sem poder transitar, e a pessoa com deficiência. A primeira coisa que eu falei, já perguntou para eles? Não. Então, vamos reuni-los aqui e entender. Então, eles trouxeram soluções muito simples de como fazer ali naquele período, né? Então, não sou eu que vou falar, mesmo estando aí à frente, né, do programa, mas é envolvê-los realmente na decisão, né, na solução. E respondendo também a sua pergunta, Fabrício, eu vejo que é capacitação. Uhum. Porque sempre tem alguém novo, alguém chegando. Então, esse processo de dar as capacitações, de dar as formações, ele é importantíssimo. Porque, às vezes, a pessoa... Pode ser que ela tenha tido oportunidade de participar de uma formação com a gente. Mas aí, quando ela recebe na equipe dela, por exemplo, uma pessoa com autismo, pode acontecer, às vezes, ela querer mais capacitação, querer mais formação, ela traz alguma dúvida para a gente, pede um atendimento, né? A gente faz esse atendimento, porque isso acontece. Às vezes, a pessoa fala assim, olha, recebi uma pessoa com autismo na minha equipe, eu sou líder. Então, eu não tenho essa experiência, possivelmente, talvez. Pode acontecer, né? Então, a gente passa algumas orientações que são, assim, orientações básicas, simples, mas que fazem grande diferença. Entendi. Então, né? bacana. Então, além do trabalho, vamos dizer assim, eu não vou chamar de rotineiro, porque não existe rotina na questão da inclusão. Mas um dos pilares também é a formação dos colaboradores em si, né? Eles precisam entender, de fato, o que é o autismo, precisam entender, de fato, quais são as barreiras que a pessoa com autismo tem, como os demais transtornos sensoriais, transtornos, a neurodiversidade, a questão da deficiência motora, enfim. Então, tudo isso vocês fazem esse trabalho também. Sim. Por exemplo, comunicação. Eu tenho uma pessoa com TEA na minha equipe. É interessante, é importante que eu use uma linguagem acessível, uma linguagem direta, assertiva, sem muitos rodeios, né? Evitar a questão da metáfora, mas se por acaso eu uso a metáfora, eu explico essa metáfora. Sempre que eu estou aqui com um grupo, recurso visual. O processamento visual da pessoa com autismo, de uma forma geral, de acordo com os estudos, com as pesquisas, ele é melhor, né? A gente tem que explorar esse processamento visual. Então, ao invés de eu só falar, né? Processamento auditivo, coloca um recurso visual. Deixa o post-it, a anotação, a imagem, abusa do recurso visual. Isso é algo muito positivo para todos os colaboradores, não é só para a pessoa com autismo. Mas essas pequenas orientações que a gente passa em termos de formação, capacitação, para o líder, ele consegue performar mais e melhor aquela pessoa com autismo que está no time dele, né? E quando a gente faz as vivências também com os colaboradores, ou seja, eu tenho um colega que está aqui na minha equipe, na minha squad, por exemplo, que tem autismo. E tem algumas questões que, às vezes, eles não estão tão familiarizados, como a ecolalia, uma estereotipia, um flapping, né? Então, o que é isso, né? Por que às vezes essa pessoa está debochando de mim? Ela está caçoando de mim? Não, ela não está caçoando de você, né? Às vezes ele vai utilizar um recurso que por exemplo, o abafador de ruído, o abafador de sons. Eventualmente ele vai precisar se isolar
em alguns momentos, para conseguir se organizar, né? E voltar, e aí depois ele volta e continua ali no trabalho. Então, são recursos que a gente pensa que são totalmente diferentes quando você tem uma questão de deficiência física, por exemplo. Sim. O recurso de acessibilidade é totalmente diferente. Porque o físico, você está ali, você vê. Né? Então, por exemplo, eu preciso de baixa visão, por exemplo. Eu preciso de um teclado com contraste, preto e amarelo, por exemplo. Ou com letras grandes. Você está ali, você está vendo. Eu preciso daquela tela maior com o monitor, para ele poder dar um zoom melhor, porque ele tem a baixa visão, para ele não precisar ficar ali naquela posição cifótica, né? Então, são recursos físicos. Agora, quando você fala de autismo, muitas vezes os recursos que você vai precisar, as orientações que você vai fornecer, não são literais, concretos. Sim. Você vai fornecer outro tipo de orientação, outro tipo de capacitação para aquela pessoa ter uma boa performance. Por isso que o nome do programa é Alta Performance. Para ter uma alta performance a melhor possível dentro do ambiente corporativo. Entendi. Buscar todas as ferramentas para que o colaborador tenha alta performance. Tenha alta performance. Dentro do programa de inclusão, tem a equipe Alta Performance, justamente pelo que a Fran trouxe. E aí, ela falando, eu estou aqui lembrando, né? Não só o Workplace, que a gente tem os conteúdos, mas nós temos um portal, né, do saber, que a gente chama Portal do Saber, que é um portal que a gente traz cursos diversos, não só com a temática, né, com o tema inclusão, mas, assim, a gente usa esse recurso para colocar muitas capacitações. Inclusive, o ano passado, fizemos ali uma renovação nos cursos de Libras, para quem quer começar, para quem quer conhecer, porque como é muito extenso, é muito amplo o universo Magalu, né? A gente tem que tentar alcançar todos, mesmo aquele que está mais distante ali fisicamente. Mas uma experiência que a gente está tendo, por exemplo, aqui em Franca, como a gente é uma pessoa, por exemplo, tem mais de uma pessoa com deficiência auditiva, mas uma delas numa equipe é uma pessoa surda que se comunica por Libras, e a gente sentiu uma necessidade, né, Fran, de ter um pouco mais de conhecimento, tanto da liderança quanto da equipe, para comunicar. Ele tem até bastante tempo de empresa, se comunica bem, mas aí a gente falou, por que não fazer um curso presencial? A gente tem uma parceira aqui na equipe, né, para poder trazer Libras para a companhia. Por que não a gente estruturar um curso para essa equipe? E aí, tanto a equipe quanto parte aqui do meu time também está participando, é semanal, tá bem legal. Eu tô superando as expectativas, Fabrício. O pessoal se jogou, o pessoal tá realmente exercitando com o colega no dia a dia Libras, já chegam para a aula, já realmente fazendo todos os exercícios que a professora propõe. Então, assim, é algo que vai fazer uma diferença, já está fazendo uma diferença tremenda na vida dessa pessoa, né? Então, é muito legal, assim, a gente tenta chegar, adequar algumas questões alguns cursos, né, de forma mais direcionada, mas também a gente tem os recursos para alcançar toda a empresa. O próprio time, né, do serviço social, a equipe, a gente tem um estúdio também aqui no escritório de Franca, a gente conseguiu fazer uma gravação com vários módulos, então, cada vez mais, tudo que a gente identifica, poxa, esse tema aqui está precisando ser falado mais, as pessoas estão buscando entender, principalmente o diagnóstico na vida adulta, né, do autismo, né, Fran? O ano passado a gente fez também vários conteúdos com a Fran, com a Nádia, a gente trouxe também a doutora Manuela aqui de Franca para fazer uma live super especial. Então, as pessoas, a gente sente o que está sendo mais buscado, o que está sendo mais falado, quais são as dúvidas, e é o esclarecimento, né, cada vez mais. Eu falo que isso é tão importante que ajuda em muitas áreas, além do que a gente imagina. Por quê? A gente dá essa capacitação, por exemplo, nós damos essa formação. Aí a pessoa começa a fazer essa análise, a partir do momento que ela tem conhecimento, ela fala, começa a identificar na família. Então, depois desses cursos, dessas capacitações, alguns colaboradores começaram a procurar atendimento para os filhos, porque começaram a perceber sinais e características. A gente teve outros colaboradores que começaram a se questionar. Falar, mas será que eu tenho alguns sinais, algumas características? Vou procurar ajuda. E foi quando teve o próprio diagnóstico. Né? Então, a capacitação, ela é muito importante, a formação. Ela ajuda o colaborador a ter um desempenho melhor no trabalho, ela ajuda a equipe
a conseguir dar um suporte melhor para o colaborador, ajuda a liderança e ajuda as pessoas na vida pessoal delas. Porque um colaborador que identifica isso e procura ajuda para o filho, é intervenção precoce. Quanto mais cedo começa, melhor o prognóstico. E quando ela procura ajuda para ela mesma, ela consegue ter mais recursos, porque às vezes ela começa a fazer uma terapia, né, para ajudar a lidar com algumas dificuldades que ela tenha e que até então ela não sabia, né? Assim, é personalidade, não é porque que eu sou assim. Né? Então, eu falo que conhecimento, capacitação e formação tem um alcance muito maior do que a gente imagina. Sem dúvida. Sem dúvida. Vamos entender um pouquinho melhor, até para o público entender, né, o trabalho de vocês, né? Joyce, você é assistente social de formação, mas explica para nós então. Então, além desse projeto de inclusão, você está dentro também de vários outros projetos ali dentro do Magazine Luiza. Explica para nós então ali qual é a sua atuação diária ali internamente. Sem dúvida. Minha formação é realmente em serviço social, sou assistente social. Tenho também formação em recursos humanos, uma graduação, especialização em recursos humanos, né, um MBA. E nessa trajetória aí, a busca foi sempre de aperfeiçoamento. No Magalu, eu estou aí para completar 10 anos de empresa, mas no mundo organizacional, empresas há mais de 20 anos. E ali no serviço social, nós temos à frente realmente do atendimento social em si, com os profissionais, os assistentes sociais. São atendimentos, né, de acordo com o nosso código de ética, sigilosos, humanizados. E aí a gente atende todas as situações que o Brasil todo, né, dos colaboradores, que estão relacionadas às vulnerabilidades, né, de saúde, financeira, ou psicossocial. E através também desses dados, dessas informações, a gente sentir como que está o nosso público, o nosso cliente, né, o usuário, a gente consegue desenvolver os demais programas que estão aqui conosco, que é o programa de saúde emocional, o programa de educação financeira e o programa de inclusão, que a gente está citando aqui. Então, está muito interligado, né? Então, a gente começou, por exemplo, dentro do programa de inclusão, mesmo antes de ter a lei decretada, né, do cordãozinho inclusivo, a gente já pensou, poxa, a gente está sentindo essa necessidade, as pessoas querem uma identificação, principalmente a pessoa surda, que querendo ou não, é uma deficiência oculta, né? Porque quem vai chegar na loja e vai ver aquele colaborador não vai entender que ele tem uma necessidade, assim como a pessoa também que está, né, no TEA. Então, nós temos hoje o cordãozinho inclusivo do Magalu, né? Fizemos ele de girassol, azulzinho, para ficar da cor do Magalu. Também temos o cordãozinho para pessoa surda. E a gente não envia esse cordão, por exemplo, de forma obrigatória para uso. A gente deixou muito livre, eles recebem o cordão que a gente usa no crachá, Magalu, ok. Se a pessoa com deficiência, ela vê essa necessidade, ela entende que é um recurso que vai dar um suporte melhor para ela no dia a dia, elas nos solicitam e a gente envia. Então, é algo também que faz parte ali dos atendimentos que a gente faz enquanto serviço social. A gente vai identificando algumas necessidades e vai trazendo isso para o público, né? Para realmente ter uma melhoria mesmo da entrega, da convivência dele com o dia a dia. Mas o serviço social dentro do Magalu, ele tem aí uma importância muito grande. Então, assim, ele faz parte também da estratégia do negócio. Como você mesmo disse, o colaborador estando bem, ele vai desempenhar melhor as suas atividades. Então, eu fico muito feliz de fazer parte dessa equipe maravilhosa, né? Sempre, não só os assistentes sociais, mas todas as pessoas que estão aí juntos no nosso dia a dia, porque é uma equipe muito responsável e que abraça mesmo, assim, não só eu falo com entusiasmo do tema, mas toda a equipe está realmente muito em sintonia na atuação aí do dia a dia. A demanda é alta, tá, Fabrício? Imagina, não vou mentir, não. Nossa, imagina. E você, Fran, conta para nós, até para quem está nos assistindo, né, e às vezes não sabe qual é o trabalho de uma terapeuta ocupacional. Sua formação é de terapia ocupacional, né? Então, fala um pouquinho para nós qual é o trabalho de uma terapeuta ocupacional e o trabalho específico nesse projeto que você está atuando. Você fez uma pergunta que eu adoro responder, adoro falar nesse assunto. E às vezes é muito uma dúvida mesmo. Até da gente mesmo que tá na área e fala assim, cara, o que de fato faz um terapeuta ocupacional? E às vezes a gente esquece um pouco disso, né? Bem, eu sou formada em terapia ocupacional pela USP de Ribeirão Preto. Depois que eu me formei, eu trabalhei 2 anos na APAE.
e fiz a minha especialização em reabilitação aplicada à neurologia infantil na Unicamp. Depois voltei e comecei a fazer mestrado na USP de Ribeirão Preto de novo em saúde da criança. Foi nesse período que eu conheci o Magazine Luiza, o programa Alta Performance. Já trabalhava em consultório na época, atendendo pessoas com autismo e transtornos do neurodesenvolvimento. E comecei a fazer o trabalho de assessoria empresarial no Magalu. O que um terapeuta ocupacional faz? Então, vou falar basicamente. O terapeuta ocupacional ele é responsável por ajudar, né, a pessoa a conseguir ter a melhor independência possível, ou autonomia, ou desempenho nas ocupações humanas. Então, por exemplo, educação, trabalho, sono e descanso, lazer, atividade de vida diária, atividade instrumental de vida diária, brincar. Então, são algumas ocupações humanas. Sempre que a pessoa tem prejuízo em alguma dessas ocupações, né, ela precisa de um terapeuta ocupacional para auxiliá-la, né? Ela pode se beneficiar do atendimento de um TO, ok? Então, se a gente pensar que trabalho é uma ocupação, eu tenho uma atuação ali. A pessoa entrou. Porque se a pessoa entrou, mesmo que ela tenha uma deficiência, e ela está desempenhando bem, está tudo certo, ela não precisa necessariamente de um TO. Porém, a partir do momento que ela entra no trabalho, ou tenta entrar, né? Porque a gente também trabalha na questão do recrutamento. Inclusive, até no recrutamento vocês fazem um trabalho. Sim, a equipe está à disposição, os intérpretes de Libras, a equipe Alta Performance fica à disposição. Isso, para ela ter o melhor desempenho possível. Então, especificamente, o que a gente faz na área do trabalho? Primeiro, a gente tenta fazer um casamento, um alinhamento entre a tarefa a ser executada, a atividade laboral, e o perfil da pessoa. Então, a gente tem que casar isso daqui. E quando a gente analisa o perfil, o que a gente olha? O que essa pessoa tem de potencialidade? O que ela tem de habilidade? No que ela é boa? Isso é importante. Sim. Qual que é a dificuldade que ela tem? Né? Existe alguma limitação que ela tenha que possa vir a atrapalhar ou dificultar a execução do trabalho? Se existe, o que eu posso fazer para ela ter um bom desempenho nessa atividade laboral? E aí entra os recursos de acessibilidade que a gente utiliza. Então, eu dei o exemplo aqui do teclado, por exemplo, para pessoa com baixa visão. Às vezes, eu preciso de um teclado com letras maiores. Às vezes, eu preciso de um teclado com contraste preto e amarelo, que tem um contraste maior. Né? Às vezes, eu vou precisar que essa pessoa tenha um mouse ergonômico. Né? Eu vou fazer uma análise. Né? A questão da ergonomia, da biomecânica. Eu não posso ter um colaborador que trabalha o dia todo no escritório que fica nessa posição aqui, ó, cifótica. Porque, com o tempo, ele vai ter dores na coluna, ele vai ter dor no trapézio, né? Nessa região aqui do trapézio, do pescoço, da coluna cervical, da coluna torácica. Isso vai causar um prejuízo para ele a longo prazo. Então, o que eu observo? Ele precisa de recursos de acessibilidade? Quais recursos de acessibilidade ele precisa? Do ponto de vista ergonômico, a cadeira está ok? A mesa está ok? O monitor? O teclado? Precisa de algum tipo de suporte para os pés? Para o teclado? Qual que é o posicionamento que ele está tendo nesse trabalho? E, às vezes, se ele tá bem, está ok no posicionamento, tem alguma estratégia que ele pode se beneficiar para ele ter um desempenho melhor? Então, por exemplo, a pessoa com autismo, às vezes eu não vou olhar tanta questão física em si, em alguns casos, mas eu vou precisar de algumas orientações para ela conseguir se concentrar melhor, para ela conseguir reter a informação, seguir o passo a passo daquele processo, algum recurso visual, o jeito que a gente vai passar as orientações para ela sobre o trabalho, né, a liderança, os colaboradores. Então, tem uma série de recursos que eu posso utilizar para que essa pessoa tenha um melhor desempenho ocupacional no trabalho. E lembrando, né, Fran, você está falando, se me permite, acessibilidade são 7 tipos de acessibilidade, né? E quando a gente fala de acessibilidade, as pessoas, não é que não seja, mas sempre lembra da rampa, que a Fran já citou, Isso. da barra, mas fala um pouquinho, Fran, em regra, né? são mais... a gente pensa muito mais em barreiras arquitetônicas, Isso, né? exatamente. Esquece das E demais. é muito mais, né? Exatamente.
E quando a gente pensa em inclusão, a gente precisa pensar em todo tipo de acessibilidade. Inclusive a questão, né, que você pontuou em relação ao capacitismo, né? Que é a acessibilidade atitudinal, Atitudinal. que é a mais desafiadora, que está na atitude das pessoas, né? Na inclusão de fato, né? Sim, com Aí esse certeza. trabalho é fundamental. Com- Vocês têm observado resultados na questão da atitudinal, ou seja, os colaboradores têm entendido melhor, eles têm visto com um olhar mais clínico para isso? É fato isso que vocês têm observado? Sem dúvida. É um desafio diário, mas quando a gente chega, né? Igual como eu citei essa semana, nós estávamos lá em São Paulo, fazendo trabalho também com o escritório de lá, e foi bem legal, porque a diretoria executiva estava presente também, diretores, lideranças, gerentes, que é fundamental também no processo de inclusão, porque a equipe junto, vendo que a liderança está apoiando esse movimento, está tirando dúvidas, está dando depoimentos, alguns assim bem legais, a gente realmente sente que as pessoas começam a ter um olhar diferenciado e mais aberto, Sim. né, para o fato que a inclusão, Bacana. a pessoa com deficiência chegue aí na equipe. E o legal da gente levar esses conteúdos é não só para compartilhar, para trazer alguns conceitos, alguns exemplos, mas mostrar, olha, vocês não estão sozinhos nesse desafio. Estamos aqui enquanto equipe para estar à disposição realmente, né? Quantas vezes, né, Fran, fizemos aí a Fran à frente fazendo encontros com as equipes, falando sobre aquele colega que vai chegar, até antes dele chegar mesmo, né? A Fran, a Nádia, toda a equipe, mostrar, olha, é assim, as características são essas, vocês... Porque aí as pessoas também ficam com menos receio de conhecer, de abordar, de estar junto ali da pessoa no dia a dia, né? Legal. Eu vou dar um exemplo, só para a gente entender melhor, para ilustrar o tanto que isso é importante, né? A gente teve um caso recente, né? Não vou citar nomes, obviamente, mas que a pessoa da equipe, ela é uma pessoa com autismo, e frequentemente ela tinha alguns movimentos, assim, estereotipia mesmo, né? Em momento de euforia, e em alguns momentos a questão da ecolalia, né? Que é algo prazeroso para a pessoa quando ela repete a questão da prosódia da fala. Explica o que é a... Eu vou explicar, Isso, desculpa, não. que às vezes pra gente é natural, né? Então, eu Mas vou é muito explicar. importante isso mesmo, a gente Isso. trazer para quem está nos assistindo, Isso. né, o conhecimento também conhecer, dessa realidade também que vocês Isso. têm lidado, e até do prazer desses resultados que vocês têm conseguido, né? Sim. Então Não, passa para nós, então, perfeito, o eu que vou seria falar a o quê? Vou ecolalia, explicar. as estereotipias, o flapping, conta para nós, Fran. Isso. Então, em alguns momentos, principalmente de euforia, né? A pessoa, ela emite alguns comportamentos, né? Motores. Então, às vezes dá um pulinho, às vezes mexe com a mãozinha, né? Tem algumas pessoas que têm esse movimento aqui de balanceio. Então, nem todo autista tem essas Outros ficam características, passando a esse mão deles assim, comportamento. sem parar. Sim. Fica batendo o pé. Tem uma variedade muito grande. E cada caso é um caso, Sim. né? Não é porque a pessoa tem autismo que ela vai ter todas essas estereotipias, mas pode acontecer dela ter alguma estereotipia em algum momento. Geralmente em situações em que ela está eufórica, que ela está animada, ou ociosa, ou ansiosa, né? Então, isso vem numa tentativa desse cérebro se regular melhor, certo? Agora eu vou voltar aqui. Como que chama mesmo aquela da repetição? Ecolalia. Ecolalia. A né? ecolalia. O que é a ecolalia? Às vezes a pessoa ouve algo, ou ela assiste na televisão, vê um filme, e ela repete aquela frase, né? Aquelas palavrinhas. A gente tem a ecolalia imediata, que é em seguida. Então, eu escutei você falando aqui, eu já repito. E a ecolalia tardia. E, às vezes, é um desenho que eu vi ontem, um desenho que eu vi antes de ontem, e um filme. E aí, eu fiquei com aquela frase, e aí eu vou repetindo isso, né? Alguns autistas usam isso para se comunicar, né? E outros repetem pelo prazer da fala mesmo, né? A gente tem algo que a gente chama de prosódia da fala. As fonos entendem muito bem, né? Eu não sou fono, sou TO, mas vou falar de uma forma geral. Que é quando você tem uma entonação na sua fala, e às vezes algumas palavras, algumas frases, elas são ditas numa entonação que chama a atenção da pessoa com autismo, para ela
é prazeroso aquilo, né? É gostoso aquela entonação. Isso fixa, né? Ela fica com aquilo na mente. E muitas vezes ela usa isso depois, em alguns momentos. Ela repete. Então, o que é a ecolalia? É a repetição. Ô, Fran, e muitas vezes são em momentos socialmente não aceitáveis, Exatamente. É aí que está o desafio. Exatamente. Porque se a pessoa emite essa ecolalia, mas, por exemplo, está num contexto mais funcional, né? Igual eu tenho uma paciente, ela tem 6 aninhos, e às vezes ela chega e fala, bom dia, amiguinhos. É a ecolalia do desenho que ela gosta. Mas naquele contexto é adequado, porque ela está dando bom dia para os amigos. Mas eu sei que é por conta daquela ecolalia. Tá funcional. Agora, se eu uso uma ecolalia, vamos pensar, num ambiente corporativo, de uma frase ou de uma palavra, né? Que não tem a ver ali, né? Com o ambiente que eu estou inserido, isso pode causar um desconforto, isso pode causar um problema, certo? Então, o que é importante eu saber? Primeiro, eu entender o que é ecolalia, o que é autismo, né? As características, porque senão corre o risco, eu posso achar que, por exemplo, a Joyce está caçoando de mim. Vixe, a Joyce está repetindo o que eu estou falando? Ela está atirando com a minha cara? Que é o que a gente aprendeu desde a infância, né? Que quando acontece isso é porque é uma brincadeira, né? Exatamente. Então, isso tem um impacto social importante. E como que a gente consegue melhorar isso ou otimizar isso? É capacitação. Eu preciso entender o que é, eu preciso entender por que acontece. E é claro que a gente tem uma intervenção específica com a pessoa para conseguir ajudá-la, né? A ter recursos ali, porque não é uma coisa simples de eu falar assim, olha, agora você vai parar com aquilo ali, a pessoa fala, agora eu vou parar, eu não vou fazer mais. Ela não controla necessariamente. Vocês têm feito até um trabalho terapêutico com as pessoas com deficiência? Ou ainda não é algo que está sendo possível neste momento? Desculpa, não sei se eu perguntei algo fora do contexto. Tranquilo. Então, a gente tem... Eu não sabia se a Fran respondia ou eu respondia. Eu fiquei olhando. Pode falar, depois eu complemento. Então, assim, a gente tem alguns casos que a gente faz o encaminhamento para essa pessoa ter o atendimento clínico específico, certo? Então, a gente faz avaliação e encaminha no final. Estou encaminhando para TO, para psicologia, para físio, enfim, para aquilo que o colaborador precisa. Em alguns momentos como esse que eu citei, a gente pode fazer uma intervenção pontual. E criou um plano para a pessoa, né? Exatamente. Porque nesse caso, a gente consegue, com algumas estratégias, ajudar essa pessoa a conseguir ter um desempenho melhor ali. Né? Um desempenho social, uma funcionalidade. É claro que o trabalho terapêutico vai ser feito onde? Na terapia. Mas a gente, com conhecimento técnico específico, enquanto equipe da área da saúde, incluída no programa de inclusão, a gente consegue orientar essa pessoa, dar um suporte para essa pessoa, para ela conseguir ter um desempenho melhor ali. E isso acontece. Isso porque eu acho que é tão prazeroso e revigorante de trabalhar na área, né? Porque você vê o resultado. Você vê a pessoa conseguindo ser incluída no trabalho, os colegas se respeitando. E reflete, né? A liderança, a equipe vem e fala, poxa, ele está com outro posicionamento, ele está entregando. É o que a Fran falou, ele não vai deixar de ter a característica que faz parte dele, mas começa a ter uma forma assim, de trabalhar que vai refletir tanto no resultado quanto com a equipe. E os pares conseguem também olhar isso de uma forma diferente. Sem conseguem. Né? E o ambiente fica um ambiente mais harmônico. Sem dúvida. A qualidade, o clima, né, que a gente fala, melhora. E às vezes uma pontuação, Fabrício, às vezes até simples. Por exemplo, algumas pessoas, não todas, cada caso é um caso, né, a gente sabe, tendem a repetir uma frase, uma expressão quando ela é diferente, quando elas não compreendem tão bem. Então, por exemplo, não adianta chorar pelo leite derramado. Às vezes aquilo fica curioso para a pessoa, né? Porque pensando concretamente, não faz tanto sentido, né? O leite derramou, chorar, eu chorei, né? Eu chorei. Porque a pessoa com autismo, ela tende a ser muito concreta, né? Então, às vezes, ela escutou uma expressão diferente, que ela levou extremamente para o concreto, né? E, às vezes, ela pode acontecer, esse é um dos fatores, né? A questão da ecolalia. A partir do momento que ela entende, que você explica aquela expressão, que ela achou muito engraçada, pode acontecer disso ter uma diminuição. É uma das várias e várias estratégias. Aí cabe a nós fazer uma análise
para ver se é realmente isso ou não. Tem muitas opções, tem muitas estratégias. E a pessoa, ela fica feliz quando ela percebe que ela está conseguindo avançar no trabalho. Porque eu vejo, agora é uma opinião minha, tá? O quanto eles se sentem bem num ambiente corporativo inclusivo, porque muitas vezes é apenas ali que ele tem contato social. Sim. Se você investiga a participação social, que é uma ocupação humana também, você vê que algumas pessoas não têm redes de apoio, Sim. não Fora têm da- grupos sociais além do trabalho. Então, olha que Isso. bacana esse trabalho que vocês têm feito, né? dúvida. E uma responsabilidade ao mesmo tempo, né? Exato. É enorme, mas que traz resultados, inclusive, fora da vida corporativa, né? Exatamente. E dando continuidade aqui ao que a Fran trouxe um pouquinho, né, Fran? O trabalho da Fran no atendimento, em alguns momentos, como ela disse, é um plano de ação, é uma forma pontual, porque o interessante, até as terapias, né, é algo que é a longo prazo. Então, a gente não consegue, até no universo que a gente tem aí de número de colaboradores que são atendidos, ter uma profissional para atender todos eles semanalmente. Então, a gente cria estratégias para aqueles casos que a gente sabe que a gente consegue ali fazer pontualmente algum direcionamento, algum atendimento. E depois a empresa mesmo, né? A gente tem os recursos tanto do plano de saúde, quanto a telepsicologia. Isso que eu ia perguntar. Então, se de repente vocês verificam A gente que ele tem uma faz. necessidade de um trabalho mais específico, a empresa dá todo um suporte para ele nesse sentido Sim, também. ele tem uns recursos. Inclusive, o plano de saúde hoje, por exemplo, do Magalu, a pessoa com deficiência, ela tem isenção da mensalidade. Ela não paga o plano de saúde, que até como legal. incentivo para que ele faça a adesão, né? Que ele busque ali o acompanhamento, né? Inclusive, gente, estamos com vagas aí, né? Brasil todo, Sim. vagas aí para o nosso call center, Luiza Resolve, para as lojas, né? Não sei como que a gente pode depois até divulgar os links, né? Tem Claro, como, né? não, colocar. claro. Então, ó, já fica aqui, você que está interessado, depois na descrição do vídeo vai ter todos esses links aí com todas as Ótimo, informações. que bom. E aí, assim, a gente acompanha e faz o direcionamento. E uma coisa importantíssima aqui, esse acompanhamento da equipe alta performance, fazer parte do programa de inclusão, é algo que a pessoa com deficiência também, que está ali trabalhando conosco, ela tem que estar de acordo. Não é um atendimento obrigatório, porque a gente tem também pessoas com deficiência que passam a fazer parte ali da empresa. E olha, nesse momento eu não preciso de um acompanhamento, estou me saindo bem aqui na equipe. Se um dia eu precisar, e tá tudo bem, né? Cada Sim. pessoa é única e aí ela que sabe o momento ótimo. realmente que ela vai Ou seja, buscar. Não é nada impositivo, Exato. mas está lá à disposição para ele usufruir. Exato. Inclusive, a pessoa com deficiência oculta, às vezes ela declarou ali na hora da contratação ou até posteriormente, está inserida ali, mas não necessariamente que ela quer compartilhar cada um tem o seu momento, né? Tem a sua história. Então, naquele momento, ela não quer, olha, dar um depoimento, por exemplo, sobre o programa de inclusão, sobre a deficiência. Nem todo mundo fica à vontade em compartilhar e a gente respeita muito aí a individualidade de cada um, Bacana. né? Bacana. Conversar um pouquinho agora sobre vocês. Né? Quero conhecer vocês agora, né? Joyce, lá, né, na sua infância, juventude, a questão realmente do trabalho social, do serviço social, era realmente algo que já vinha no coração da Joyce, né? Se vê hoje, né, olha só, trabalhando com inclusão, trabalhando em projetos grandiosos, ser responsável por esse setor numa das maiores empresas do país. O que hoje, né, a Joyce adulta, olhando a Joyce lá no passado, realmente era algo que passava na cabeça ou que foi realmente algo que foi naturalmente acontecendo? Fabrício, na escola eu sempre tive muita identificação com a área realmente de humanas. Não que fosse ruim em exatas, mas era algo que eu via que eu queria seguir para o lado realmente de pessoas. Sim. Mas falar que, porque eu entrei na faculdade muito jovem, eu entrei na Unesp aqui em Franca, né, para cursar serviço social com 17 anos. Então, se eu te falar assim que eu tinha muita clareza de eu quero serviço social, vou estar mentindo, mas lógico que eu me interessei, né, com a descrição do curso. Existia uma Poxa, que afinidade legal. grande. Exatamente, que legal.
social, vou trabalhar com pessoas, com desenvolvimento humanos, com busca de direitos, efetivação de direitos, né? Que é aí o que o ensinamento da faculdade traz. E foi assim, veio realmente de encontro com o que eu estava buscando, né? Nos anos ali de faculdade, formação. Tive a oportunidade de fazer estágio do final do segundo ano até o final da faculdade, aqui em Franca mesmo, né? Na empresa Amazonas, como estagiária, era diário esse estágio. Então, tive aí já como minha primeira referência a Marilane, que foi uma supervisora muito querida, tenho contato até hoje, e ela é muito legal porque até hoje ela traz na fala dela, né? Joyce, você é minha estagiária, olha como você tá. E ela teve um filho, né? Você conhece a Marilane, né? Ela tem um filho com síndrome de Down, ele não está mais conosco hoje, mas assim, ela tem esse, né, esse apreço, né, esse vínculo muito forte. É legal, a gente vê tudo que a gente aprendeu no decorrer da trajetória. Depois eu tive muitas referências, né? Eu tive uma outra supervisora que foi o primeiro desafio meu fora de Franca. Eu fui para morar fora. Eu estudei aqui, né, morando com meus pais e depois de um tempo atuando aqui em Franca, eu tive um convite de atuar fora de Franca. Eu fiquei aí por 7 anos no setor sucroalcooleiro, que é um super desafio também para o serviço social, onde a gente lida com várias realidades, né, desde da pessoa que atua na agrícola, né, no campo, quanto na indústria, quanto no administrativo. Então, foi uma escola, né? A Fran, tenho certeza, a Franciane, que vai assistir depois, que foi minha supervisora, vou mandar para ela esse link, né, para ela acompanhar também o que a gente está trazendo aqui. Ela foi também uma referência e é até hoje para mim. Então, fui muito feliz com as referências e com as pessoas, os profissionais de serviço social que passaram também na minha trajetória, na minha vida. Hoje eu tenho aí como gerente ali no Magalu, que eu atuo como coordenadora, mas tenho uma gerente na área que, inclusive, também tem formação em serviço social, que é uma referência também para mim, que é a Raquel. Então, eu falo que eu fui sempre muito feliz. Desafios? Sempre, né? Então, assim, mas eu olho hoje para trás, tudo que eu passei, aqueles desafios, aquelas dificuldades, como fez eu me tornar a profissional que eu tô hoje, né? Então, assim, até quando eu troco muito com a minha equipe, né, com o meu time ali, eu falo, gente, tudo que acontece, mesmo quando alguma coisa não dá tão certo, né? Não vou falar que deu errado, porque não tá tanto ali dentro dos planos. Falo, gente, tem um motivo. Fica o aprendizado. Na próxima, a gente vai fazer diferente, né? Mas valeu. É o que a Fran disse. Às vezes, uma pessoa, 2 pessoas que a gente consegue impactar, né? Uns retornos que a gente tem positivo, vale muito a pena. Então, assim, hoje eu sou muito feliz mesmo e atuando como assistente social, né? Como hoje coordenadora, mas como assistente social mesmo nas empresas, né? É um campo, assim, que a gente tem que realmente cada vez mais buscar os profissionais de serviço social, porque, de fato, a gente consegue fazer a diferença, tanto para a organização, mas como para o colaborador mesmo, né? Busca direitos dentro ali das nossas possibilidades e nada impede também que dentro da atuação do serviço social da empresa a gente busque os recursos também da comunidade, do local que a pessoa está inserida. Então, é algo que eu gosto muito, né? Sou muito feliz. E a questão da inclusão também foi algo que foi surgindo naturalmente. Sem dúvida. Toda nessa minha trajetória mesmo profissional, eu sempre tive o contato, sempre atuei muito assim, voltado para a inclusão, mas sem dúvida, o Magalu foi onde realmente esse tema veio realmente com tudo, e aí que eu falei, poxa, vamos buscar mais, vamos conhecer mais para poder realmente proporcionar, né, efetivação de direitos, conceder todos os recursos que as pessoas precisam. E é engraçado assim, que muitas pessoas me perguntam, Joyce, mas você fala de uma maneira como se fosse tão fácil. Eu falo, gente, não é fácil, é algo que é desafiador. Né? Mas assim, a gente busca compartilhar, e o que a gente conseguir alcançar é realmente muito gratificante. Sem dúvida. Muito bom. E você, Fran? A Fran jovem, adolescente? Jovem. Obrigada. Tô chegando já nos meus 32 anos. Quando lá, né, se imaginou lá atrás, né, realmente a terapia ocupacional era algo que estava no seu coração ou algo que foi surgindo no decorrer do tempo? Hoje, o trabalho que você faz, né, tanto nesse trabalho com o Magazine Luiza, nesse projeto, como também, né, hoje tendo uma clínica que hoje é muito mais uma gestora do que qualquer outro trabalho, mas foi uma construção que você fez, né? Hoje, sua clínica ela é reconhecida
né? Até nacionalmente, pelo trabalho de excelência. A Fran menina, a Fran adolescente, e um dia imaginou visualizar a Fran hoje com 30 e poucos anos, ainda jovem, mas já com tanta bagagem? Bem, vou contar um pouquinho como que eu cheguei até aqui, tá bom? Quando eu tinha mais ou menos os meus 16, 17 anos, Fabrício, eu tinha uma pessoa que era amiga da minha família, né? Uma pessoa próxima, que teve um menininho, e esse menininho foi diagnosticado com autismo. E na época, a mãe, inclusive ele é meu paciente hoje, né? Hoje ele já está adolescente, já. E na época, se a gente pensar 15 anos atrás, 16 anos atrás em Franca, a gente não tinha uma oferta de tratamentos para autismo igual a gente tem hoje. Porque hoje você pode escolher a clínica que você vai. Você fala, vou escutar a clínica tal, clínica tal, clínica tal. Mas há 15 anos atrás, não era assim. Você não tinha profissionais formados, capacitados, clínicas. Enfim, o tratamento há 15 anos atrás era muito diferente, né? E essa mãe, ela foi buscando o que ela podia fazer para ajudar o filho dela. E na época, né, o que surgiu foi, ela montou um quarto na casa dela, e ela fazia supervisão de fora, e ela convidou voluntários. Ela falou assim, eu preciso de voluntários para vir aqui brincar com o meu filho. Então, era um método específico, né, que na época era o que ela teve acesso. E ela tinha mais ou menos, se não me engano, 20 voluntários. E eu era uma voluntária. Então, sempre aos sábados, eu ia para casa dela para brincar com a criança. Mas era questão realmente assim... Brincar. De brincar. Brincar. Nesse momento, você não se imaginava capacidade... ainda com a questão da de ser terapeuta. Capacidade técnica, um recurso, eu não sabia nada. Eu fui assim, ó, com a cara, com a boa vontade. Boa vontade mesmo, né? Eu ia falar cara e coragem, mas assim, foi a boa vontade. Na época, o que a gente tinha? Era um livro vermelho, ele existe até hoje, assim, grande, que falava sobre brincar, né, com a pessoa com autismo e tudo. Então, eu ia, e eu ficava pensando, eu falava assim, gente, eu chamo ele pelo nome, ele não me olha. Eu tento brincar com ele, ele não responde uma brincadeira convencional, digamos assim, né? O brincar funcional. E eu fui tentando, e eu fiquei curiosa com aquilo. Eu falei, eu quero ajudar essa criança. Uma família maravilhosa. Até hoje é uma família incrível. Mas na época a gente não tinha conhecimento mesmo. A gente não sabia o que a gente queria fazer, mas não sabia como fazer. E aí a gente começou a estudar sobre isso. E um dia ela conseguiu uma terapeuta ocupacional que veio de outra cidade, porque era muito difícil aqui em Franca, em termos de tratamento. Tanto é que a terapeuta, a psicóloga, era lá de Montes Claros, na época, que dava algumas orientações, né? E eu acompanhei aquele atendimento e eu gostei muito. Eu falei, eu quero fazer isso. Eu quero ajudar pessoas com autismo a conseguir ter um desenvolvimento melhor, um desempenho melhor. E, na época, ouvi falar de integração sensorial de Aires. O que eu fiz? Fui fazer um curso para pais, porque até então eu não era terapeuta ocupacional, não era nada, não era nem graduanda. Fui fazer um curso sobre integração sensorial para pais, lá em Campinas. Foi eu e a mãe. E ainda adolescente. Adolescente, colegial, né? É até de se admirar, porque, enfim, se a gente for pensar hoje, o adolescente muito. hoje não está afim de nada disso. Não, eu gostava muito, eu queria aprender, eu queria saber como que eu posso envolver essa pessoa. A pessoa não olha para mim, ela não fala. Então, eu ia, na época, na minha intuição. Sim. Que hoje eu vejo que muita coisa eu fazia certo, mas na época eu não sabia. Na época eu não sabia o que estava fazendo, não. Aí eu fui assistir esse curso para pais e gostei demais. E aí eu falei, eu quero trabalhar com isso, integração sensorial. Na época eu fiz lá na Clínica Ludens, que eles tinham um curso só para pais. E eu falei, quem que trabalha com integração sensorial? Que profissão que faz isso? Aí eu descobri a terapia ocupacional. Falei, é a TO que faz isso, então é a TO que eu vou fazer. Né? Prestei vestibular, aí foi onde eu passei na USP de Ribeirão Preto. Bacana. Né? E comecei, no primeiro dia de aula, a professora põe todo mundo em volta e fala assim, olha, eu quero que vocês falem por que vocês escolheram TO, o que vocês querem fazer. E eu já falei, olha, eu escolhi TO, contei essa história e falei, eu quero trabalhar com pessoas com autismo e eu quero trabalhar de uma forma interdisciplinar para ajudar essas pessoas a desenvolver o máximo.
Então, assim, Gente, na a pessoa época, adolescente já estava eu já certa. sabia o que eu queria. E é bacana porque assim, a maioria dos casos que a gente vê hoje, que trabalham principalmente com autismo, é o que foi acontecendo aos poucos. Exato. E não foi uma opção desde o início, né? Não, Até porque, como a foi Fran até opção. trouxe, era algo extremamente desconhecido. Algo novo. Nós estamos falando, Totalmente. hoje de conceitos, né, Fran, de que sim, no máximo 10 anos. Né? Talvez até menos. Era um mato na época. Você não tinha, você não sabia. Depois que eu comecei a fazer a faculdade, eu não conseguia acompanhar mais, porque eu morava em Ribeirão Preto, né? Mas, assim, a gente mantinha um contato. Foi quando ela conheceu a psicóloga de Montes Claros, que na época trabalhava com aba. E aqui na nossa região, não se falava muito, não se tinha. Se tinha, pelo menos, assim, a gente não conhecia na época. Então, algumas famílias se juntavam aqui em Franca para trazer essa psicóloga de lá. Então, era passagem aérea, hospedagem, porque a carência de profissionais na época, assim, era muito grande. E eu participei de na época chamava Boteco Behaviorista, e eu conheci a aba também, não tinha esse conhecimento, comecei a me capacitar ainda mais. Então, durante a graduação, eu fiz muitos cursos na área de integração sensorial de áreas, desenvolvimento infantil e análise do comportamento aplicada. Porque eu já sabia o que eu queria. Aí, quando eu me formei, eu comecei a dar palestras nas escolas sobre estratégias sensoriais, né, no ambiente escolar. Então, eu não comecei na clínica. Porque quando você se forma, você passa de formado, né, assim, de recém-formado para desempregado. Né? Naturalmente. Eu peguei o diploma, já estava desempregada, digamos assim. Eu falei, gente, como é que vai começar isso? Eu ia de escola em escola, dando palestra de graça na época, para várias escolas sobre como ajudar essa pessoa com autismo, TDAH, TOD, a ter um melhor desempenho dentro da sala de aula. E os professores começaram a falar, gente, está funcionando essa estratégia que ela está passando. Está sendo legal. E os professores começaram a fazer alguns encaminhamentos. Então, a minha história, a minha trajetória começou na escola, tanto é que eu amo atendimento escolar. Eu amo de paixão. Paralelo ao consultório, que eu também gosto... É que eu gosto de tudo até, mas assim, eu gosto muito de atender também, né? Então, eu atendi muitas crianças e adolescentes. Quando eu tive o convite do Magazine Luiza para fazer assessoria empresarial, de um primeiro momento... Eu falei, vou estudar sobre isso, vou buscar mais. E aí eu percebi que no Brasil, né, a gente não tem tantas referências assim de TO em assessoria empresarial. Eu acredito que seja um dos trabalhos pioneiros no país. Eu tenho certeza. Né? Aliás, todo o complexo de trabalhos, eu acredito que é um trabalho pioneiro. Pelo menos o formato que vocês estão trazendo. Pode ser que diversas empresas tenham ainda, já tenham essa ideia de inclusão, até dentro da área da assistência social. Mas desse formato, eu acredito que é algo pioneiro. Sim, com certeza. Porque aí a gente busca em grupos de TO, conversa com professores. Falei com todos os meus professores na época. Nem sei se eu cheguei a comentar isso com a Joyce. Para pegar referências. E aí eu descobri que também era um campo a ser melhor desbravado, né? Porque você precisa estudar, ter domínio, enfim, é uma série de características, né? Porque ali a gente recebe deficiência visual, deficiência auditiva, todas as deficiências, né? Deficiências diversas. Então, aí começou esse trabalho. E eu amei, eu me identifiquei muito, porque você vê resultado naquilo que você está fazendo, né? E eu não posso deixar de agradecer a Nádia, porque a Nádia é uma pessoa que já trabalhava lá, já fazia muitos anos. Que é a nossa e ela psicopedagoga. Isso, a psicopedagoga. Tem uma experiência de vida mesmo, né? A Nádia é ótima. A Nádia também, tem. maravilhosa. Eu acho que o que eu tenho de vida, ela deve... Ou quase, né? Ela tem vai de te ouvir, viu? carreira. Mas ela é ótima, gente. É um elogio. Ela é ótima. Então, assim, foi nesse caminho. E, para mim, foi muito importante, porque hoje... Uma coisa que eu vejo, até foge um pouquinho, mas eu acho importante colocar, Fabrício. Quando eu estou no ambiente de trabalho, vendo aquelas pessoas, né, as pessoas com deficiência, para ter um desempenho melhor e tudo, isso me remete muito ao consultório. Por quê? Quem são as pessoas com deficiência que têm melhor desempenho no trabalho? Quando você olha o histórico delas. Foram aquelas que tiveram uma família que deu limite, né? Porque no ambiente de trabalho você tem frustração. A gente tem frustração. É importante falar. Todos né? os dias, né? Independente de onde você tá, trabalho é trabalho, né? Então, assim, saber lidar com frustrações e aquelas famílias que priorizaram a independência nas AVDs, que são atividades de vida diária,
e AIVDs, que são atividades instrumentais de vida diária. Porque aquelas famílias que muitas vezes protegiam muito ou focavam só em escola, aprendizagem acadêmica, acabava que aquela pessoa não tinha tanta independência depois. E é algo que se explica, né, Fran? Porque a Sim. família não quer também que a pessoa com deficiência encare ali a sociedade e sofra, né? Porque a gente sabe que é protege. difícil. Como pai, a gente Não é? sofre muito com isso, e às vezes erra muito nisso, Mas tentando nessa grande proteger. proteção. Isso, nessa questão de Exatamente. proteção. Então é importante essa palavra, Fran, para que a gente tenha também essa consciência de que é importante dar limites e Isso. também deixar Desenvolver. voar um pouco. Exatamente. Exatamente, porque quem tem o melhor desempenho no trabalho, falando, né, de PCD, pessoa com deficiência, é aquela pessoa que desde cedo o pai e a mãe deixou pegar ônibus. Deixa errar. Exato. né? Exato. Deixa errar. Acompanhou junto algumas vezes, mas depois pegou o ônibus. É aquele que priorizou, não, você vai trocar de roupa sozinho, sim. Né? Você vai tomar banho. Porque o que acontece? Às vezes a rotina é tão agitada que os pais não Faz têm por ele, né? tempo É. de deixar ele Faz. fazer sozinho, porque tem que fazer tanta terapia e depois a escola e sei lá o quê, e não deixa aquele tempo. Isso faz falta depois. Isso faz falta lá na frente. Então, quando a gente fez uma palestra no Senac, certa vez, e uma das coisas que eu pontuei é: você quer que o seu filho seja independente, no sentido de ter uma oportunidade, possibilidade de estar no mercado de trabalho? AVD e AIVD, atividade de vida diária, instrumental, atividade de vida e atividade de vida diária. Independência. Então, comer, escovar os dentes, trocar de roupa, lidar com as frustrações, pegar ônibus, gerenciamento financeiro, ir no mercado, faz compra, vai ali no açougue, ensina, sim, a pegar um ônibus, sabe? Dentro das possibilidades, vai soltando. Aprendizagem é importante, vamos pensar no pedagógico e escolar, muito, fundamental, não sou de forma alguma. Só que muitas vezes eu vejo que o foco das vezes da intervenção, dos programas, vamos pôr 95% nisso e 5% na independência. E aí desequilibra. Da funcionalidade. E até o Fabrício pode falar melhor que a gente aqui, o próprio programa Jovem Aprendiz, ele hoje não tem um limite de idade para pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência pode ter mais de 24 anos, qualquer idade. Por 2 anos ela pode participar do programa, né? Até 2 anos, né? Jovem Aprendiz numa idade maior. Mas por quê? Tem um significado, tem um porquê, né? Porque muitas vezes a pessoa com deficiência, ela ingressa no mercado de trabalho muito tardiamente, até a busca pelas oportunidades não vão acontecer de imediato, como uma pessoa sem deficiência que acabou de se formar, saiu da escola. Então, tem essa justificativa. E lembrando a questão de frustrações e tudo mais, é importante dizer também que muitas vezes eu escuto assim: Joyce, então a pessoa com deficiência em qualquer empresa, tá? Não estou falando só do Magalu, ela não pode ser demitida, ela não vai sair da empresa nunca. E eu falo, pelo contrário. Ela, pessoa com deficiência, lógico, a gente dando as condições, pensando aí no conceito da equidade, né, do que ela precisa, se ela não tiver um comportamento, né, não falando da deficiência, mas da pessoa, comportamento, entregas, se ela tem ou não deficiência e tudo mais, ela pode sim ser demitida, né? Sim. Mas, perante aí a lei de cotas, a gente sabe que tem que ter substituição de outra pessoa com deficiência em substituição. Mas a gente até faz muito esse trabalho com as lideranças de falar: capacite, dê oportunidade, esteja conosco. Mas chegou um momento que aquela pessoa, de fato, né? Às vezes não é o momento dela, ou às vezes é uma questão comportamental. A gente tem sim, que não é nem bom para o programa de inclusão, para os demais colaboradores, ficar com aquela referência, né? De que, independente do que ele fizer, ele estará... Não é assim, né? E é muito o que a Fran falou, trabalhar com a frustração, saber que vai ter que ter entregas, né? E que faz parte do nosso crescimento como pessoa, como profissional, né? É regra social, né? Exatamente. Porque se é uma pessoa que nunca conseguiu, ou nunca teve a oportunidade de seguir regras em casa ou no ambiente escolar, ela não vai seguir no ambiente corporativo. vai ter muita dificuldade. Vai ter muita dificuldade. Por exemplo, eu não posso, no meu ambiente corporativo, assistir vídeo no YouTube a hora que eu quero. Sim. Né? Por quê? Porque eu tenho que trabalhar, é uma regra, né, que eu tenho ali. Então, eu acho que é muito importante a gente colocar regras e limites desde a infância, porque isso vai ajudar lá na frente. Às vezes, eu vejo que existe uma dificuldade de ver lá na frente mesmo. Né? Às vezes, a gente resolve algo imediato, assim, de imediato, né?
mas priva uma oportunidade lá na frente. Então, eu acho que isso é muito importante. É uma coisa que eu trabalho muito com as famílias, que eu falo, que eu converso, porque muitas vezes o foco tá indo bem no português, na matemática, nas provas. Não deixa de ser importante. Que é mas importante tem que ter o também. mesmo peso ali para desenvolvimento da os demais. pessoa, né? Para a Exatamente. sociedade. Exatamente. É isso Exatamente. Meninas, vamos agora no nosso ponto final. Uma pena, eu fico triste aqui, mas ao mesmo tempo fica o convite para que vocês venham novamente, porque esse assunto é um assunto que nós temos muito para falar. Muito Gostoso, mesmo. né? Então vamos na nossa pergunta final. O que vocês viram, ou melhor, o que vocês querem ver, que mundo que vocês querem ver nos próximos 5 anos? Joyce, que mundo que você quer ver nos próximos 5 anos? Sem dúvida, um mundo com mais oportunidades, principalmente para a pessoa com deficiência, com mais inclusão, com mais respeito, com mais aliados, que eu falo assim, não é porque você não tem um filho com deficiência, conhece alguém com deficiência, ou seja, uma pessoa com deficiência, que você não possa se tornar um aliado. Então, assim, eu espero que esses próximos 5 anos, né, sejam aí diferentes, promissores, e que eu consiga, né, que eu esteja aqui para acompanhar toda essa evolução e esteja participando ali ativamente, né? Porque eu acho que essa mudança transforma não só a vida das pessoas com deficiência, mas de todos ao redor, né? Para as crianças que estão chegando, que a gente já sente, né, Fran? Uma diferença ali, um novo olhar, um novo entendimento, só que nós adultos aí somos os responsáveis por disseminar, por ensinar, para dar as oportunidades e mostrar realmente o que a gente espera, né, desse futuro. Sem Acho dúvida. que é isso. Amém, que assim Legal. seja, né? Que assim E seja. você, Fran, qual o mundo que você quer ver aqui nos próximos 5 anos? O mundo que eu quero ver, Fabrício, é aquele que eu vou fazer a matrícula da minha criança na escola e ela não tem as portas fechadas porque ela tem autismo ou algum tipo de deficiência. É aquele que eu vou me candidatar a uma vaga, um emprego numa empresa e que eu não vou ter as portas fechadas quando eu digo que eu preciso de um recurso para acessibilidade por conta da minha deficiência. Eu quero aquele mundo que eu possa ter as terapias que eu preciso para eu me desenvolver. Aquele que tenha um profissional qualificado, um profissional especializado, a carga horária que eu realmente preciso, que isso seja ofertado, porque é um direito. Porque hoje, se a gente vai buscar o que é o direito, muitas vezes acontece de eu precisar de um advogado, né? Ou de eu ter que batalhar de uma forma que exige também um emocional, né? Uma habilidade emocional para lidar com tudo isso. Então, o que eu gostaria, assim, o que eu espero de verdade é tratamento adequado, carga horária que precisa, especialidade, uma possibilidade de eu ter acessibilidade no meu trabalho, ergonomia, de eu poder concorrer a essa vaga sem ter algum prejuízo, né, algum tipo de preconceito ou de discriminação por conta da minha deficiência. E se eu entrar, ter condições para eu trabalhar lá, com os recursos que eu preciso, de eu conseguir a vaga na escola. Eu acho que inclusão é isso, né? É a gente conseguir estar em todos os ambientes, sendo respeitado, né? Eu acho que o ideal mesmo seria um mundo onde a gente nem precisasse falar de inclusão, né? Que fosse natural. Exatamente. Que fosse algo natural pra gente. Quem sabe daqui 5 anos a gente Mas, volte a falar desse. Lembra quando a gente falava sobre esse Exatamente, assunto? exatamente. Eu acho Mas você que viu, é um né, sonho. Fabrício? Maravilhosa, né? Não é à toa que está conosco lá no time. Sem dúvida nenhuma. Fran, Joyce, eu quero agradecer muito, muito mesmo a presença de vocês aqui no Dr. Teia. Sem dúvida nenhuma, hoje foi um episódio especial, porque é um assunto que eu tenho um carinho e um amor muito grande. E o trabalho que vocês têm feito é um trabalho de excelência. Né? Que Deus abençoe vocês cada vez mais, né? E que esse trabalho possa, quem sabe um dia, até ser replicado aí para a sociedade em si. Né? Quem sabe um dia, né, a Magazine Luiza ou a própria sociedade busque isso de uma forma e que seja conforme vocês falaram, daqui 5 anos algo tão natural que a gente vai falar de outros assuntos e não esse mais, tá? Então, muito obrigado mesmo e espero vocês em uma próxima oportunidade aí, em mais um episódio, pra gente continuar falando sobre esses assuntos, viu? Muito obrigado mesmo. Nós que agradecemos esse momento tão importante, né, Fran? E esse Sim. espaço, essa abertura para falar
do tema. Que Tá? bom. Obrigada. Muito Obrigada a obrigada. você, obrigada a Camila, Lineker, por estar aqui conosco. Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigado. E você que nos assistiu, mais uma vez aí, meu muito obrigado. Quero mais uma vez te pedir, né, vamos lá, se inscreva no canal de Eleitor para que você tenha o programa Dr. Teia em primeira mão, porque você também vai ativar o sininho, eu sei disso, certo? E me acompanhar o programa Dr. Teia, sempre com um assunto de muita qualidade, na área da saúde, na área da educação, do direito, né, para todos os tipos de deficiência, principalmente o TEA, né, vocês sabem aí toda a minha história com isso. E eu te aguardo no próximo episódio. Que Deus te abençoe muito. Um beijão.